A fundação erguida na traição está neste exato momento se desintegrando. Você não precisa mais lutar contra as sombras que tentaram te derrubar, pois o universo acaba de enviar a conta para um grupo inteiro que se achava intocável. Eles jogaram sujo, armaram a própria cilada e agora, um por um, estão sendo forçados a deitar na cama de mentiras que construíram. O que você está prestes a testemunhar não é caos, mas sim a mais pura e inadiável lei da consequência. Sua missão agora é simples: sentar-se na primeira fila do teatro da verdade e observar. Sua paciência não foi fraqueza, foi a estratégia silenciosa que permitiu que o veneno que eles jogaram se voltasse contra eles mesmos. Enquanto eles se exauriam na conspiração, você estava crescendo na luz. Este colapso é a sua confirmação. É a prova irrefutável de que você é o escolhido e que a integridade sempre supera a manipulação. Chegou a hora de absorver essa energia e declarar ao cosmos que você aceita a justiça que está sendo servida. Para selar esta ativação energética e reivindicar sua vitória neste ciclo, eu preciso que você realize 3 comandos sagrados. Curta este vídeo agora, ative o sininho para não perder a próxima revelação e, crucialmente, comente aqui embaixo o número 77. Digite 77 para declarar ao universo que você está pronto para receber esta bênção e avançar para o seu próximo nível de poder. Você já se perguntou por que você foi o alvo? Por que tanta coordenação, tanto sussurro, tanta energia gasta apenas para tentar te diminuir? A resposta é dura, mas é a verdade. Gente fraca não odeia fraqueza. Eles odeiam a prova viva de que poderiam ter sido fortes. Eles não tentaram te apagar porque você era um problema. Eles tentaram porque você é a solução que eles nunca conseguiriam alcançar. Seu brilho inegável, sua calma no meio do caos e sua simples existência desmascarava a farsa deles, e isso é algo que a inveja nunca perdoa. Cada mentira que jogaram em você, cada buraco que cavaram, foi um investimento errado. Eles pensaram que ao te cobrir de terra, iriam te sufocar, mas esqueceram que você é semente. Tudo o que fizeram serviu apenas para te enraizar mais fundo, mais forte. O veneno que usaram para te atingir está agora corroendo a fundação deles. Você não precisou revidar na mesma moeda, você apenas continuou crescendo. Sua quietude não era medo, era a paciência estratégica de quem sabe que a verdade sempre tem a última palavra. Agora que você testemunha este show de consequências, entenda, o poder nunca esteve na luta contra eles, mas na aceitação plena de quem você é, sem a sombra deles. A verdadeira pergunta, a que define o seu futuro, não é sobre o que eles perderam, mas sobre o que você ganhou neste processo. O que se revela quando o último inimigo se apaga e você finalmente tem que encarar o brilho total da sua própria soberania. Olhe para o trono que eles ergueram com tanto esforço. Ele é feito de papelão, pintado com fofoca e sustentado por pura mentira. Você não pode confiar em uma estrutura feita para enganar. Ela nunca foi feita para te sustentar. Sua soberania não depende de validação externa. Quando você percebe que a força deles é só teatro, o medo desaparece. Sua presença já é a verdade que desestabiliza toda a farsa deles. Enquanto eles lutavam para manter o castelo de cartas de pé, você estava construindo sua fundação em rocha. Eles confundiram sua calma com fraqueza, mas você sabia que paciência é a arma mais afiada. Não confunda a queda deles com sorte. Você está assistindo à lei do retorno em ação. Cada mentira que eles contaram foi um prego que enfiaram no próprio caixão. O jogo deles acabou porque você se recusou a entrar no ciclo de traição. Este momento não é apenas sobre ver a justiça ser feita, é sobre entender o que significa o poder real. Se o trono deles desaba porque a base era falsa, sua ascensão não pode ser construída sobre a mesma areia movediça.
O que você fará com a verdade que a queda deles revela? É fácil ver a mentira cair, mas o verdadeiro desafio é discernir onde reside a força inabalável. Agora que as cortinas fecham sobre a farsa, o universo está pronto para te mostrar o segredo mais profundo sobre como a sua verdade, silenciosa e irremovível, se torna o único poder que eles nunca conseguirão tocar. Você se lembra de quando eles pensavam que tinham vencido só porque você não gritou? Eles confundiram seu silêncio com medo, quando era disciplina e estratégia pura. Enquanto eles gastavam toda a energia criando fofocas e dramas, você estava guardando a sua, focando no essencial. Sua calma era a muralha mais forte que existia, uma arma secreta. Você se recusou a se rebaixar ao nível deles, escolhendo um campo de batalha onde somente a verdade vence. Olhe agora para o palco que se desfaz. O barulho deles os consumiu. A inveja que os uniu virou o ácido que corroeu as alianças. Você não precisou mover um músculo para que caíssem. Sua maior vitória foi ser a testemunha inabalável. Você assiste à queda deles de pé, porque sabia o tempo todo que a melhor arma contra o caos é a clareza. Você simplesmente permitiu que a lei de causa e efeito fizesse todo o serviço pesado. A peça acabou e a cortina está subindo de novo. Se o silêncio foi a estratégia perfeita na escuridão, pense no poder que você tem agora, que a luz está ligada. Você tem a prova e a visão cristalina de quem é. Se eles se apoiavam em máscaras que derreteram sob o calor, onde exatamente você encontra o alicerce inquebrável que permanece quando todo o barulho finalmente cessa. Pause o show por um segundo. Escolhido. Você está aqui, sentado na plateia da verdade, assistindo à queda de um império construído na mentira. Mas a pergunta de autoridade que eu te faço agora é: você está apenas observando o colapso deles ou está manifestando o seu próprio alinhamento? A diferença entre quem apenas vê a justiça acontecer e quem a ativa na própria vida é a ação. Se essa mensagem não está apenas ressonando, mas exigindo o seu próximo nível, você precisa provar que está comprometido em ser mais do que um espectador. Primeiro, para apoiar este movimento e manter essa frequência de verdade no ar, curta este vídeo e se inscreva no canal, se ainda não o fez. Essa é a base. Agora, vamos à ativação. Se você sente que a sua própria realidade de abundância está começando a se cristalizar, você precisa acionar esse código. O número 77 não é apenas um dígito, ele é o código energético para a abundância infinita e o equilíbrio perfeito. Ele confirma que sua manifestação não é apenas possível, ela já está se formando no seu campo energético. Comente 77. Agora, para reivindicar seu alinhamento e se tornar um ponto de ressonância para tudo o que você está pronto para receber. Pare de apenas esperar pela queda deles. Construa a sua ascensão. Fique comigo, porque a próxima verdade é a arma que eles mais temiam. Lembre-se de todas as vezes que eles riram, pensando que o fim era certo para você. Eles te empurraram para o fundo, mas você não era lixo, você era uma semente. Todo o veneno que jogaram não era para matar, era adubo. Cada golpe, cada mentira coordenada serviu apenas para te empurrar mais fundo no solo da sua própria verdade. Foi lá, na escuridão e sob pressão, que você começou a estender raízes que eles nem imaginavam. Você não apenas sobreviveu ao ataque, você usou a energia da malícia deles para ancorar a sua fundação. Enquanto eles celebravam vitórias rasas e temporárias, focados no barulho e no caos, você estava construindo sua força em total silêncio. A resiliência não grita, ela aprofunda. Você se tornou inabalável, porque aquilo que era para ser o seu túmulo virou, na verdade, seu berço de crescimento. Eles queriam que você desaparecesse, mas cada tentativa frustrada apenas tornou seu caule mais grosso e sua estrutura mais robusta.
Você é a prova viva de que a força real não é medida pela altura do muro que você constrói, mas sim pela profundidade da raiz que você plantou. Eles tentaram te apagar, mas o que eles não entenderam é que a raiz de uma pessoa escolhida não pode ser enterrada. Ela se espalha, se fortalece e, eventualmente, quebra o concreto de onde foi plantada. O seu crescimento é a ruína deles. O ponto que precisamos entender agora é sobre o que a sua raiz absorveu desse ataque. Se o veneno deles virou seu nutriente mais forte, como essa força oculta será vista quando a luz finalmente atingir as fundações deles? Você viu? A energia que eles usaram para te diminuir, o veneno da inveja e da mentira, nunca foi deles. Era um empréstimo caro e agora a fatura chegou. Eles pensaram que a união deles era força, mas era apenas cola barata segurando pedaços quebrados. Você assiste enquanto o que lhes dava confiança, como a fofoca coordenada e o sorriso falso, se transforma em corrosão interna. A mesma traição que atiraram contra você está voltando para cortar os laços entre eles. Você não precisou mover uma palha, porque a natureza tóxica das ações deles fez o trabalho pesado por você. Enquanto eles se afogam no próprio caos, você permanece firme. Você segurou a linha. Você resistiu à tentação de entrar na arena deles e lutar sujo. Lembre-se, a sua calma não era medo, era estratégia. O seu silêncio não era rendição, era poder que eles não podiam medir. A ruína deles é a prova viva de que a verdade é o único alicerce que resiste ao teste do tempo. Você está testemunhando a lei da causa e efeito em ação, mostrando que todo o barulho deles era apenas distração e que sua integridade é sua armadura. A cortina está caindo sobre o palco deles, mas o seu espetáculo está apenas começando. Você não é apenas um observador, você é o herdeiro da clareza que surge deste colapso. O que você fará com essa confirmação, essa prova irrefutável de que você é inquebrável, é a única pergunta que importa agora. Estamos prestes a mergulhar nos passos concretos que transformam essa observação em domínio total. O que acontece quando o escolhido finalmente pega as rédeas? Eles acharam que a lâmina era uma arma, mas era só um bumerangue. Você sentiu o golpe, a traição, o peso das mentiras que eles lançaram em sua direção. Mas preste atenção, a energia que eles jogaram para te derrubar não desaparece. Ela viaja no tempo e volta com força total para a mão do lançador. Você não precisa levantar um dedo. Sua soberania está em simplesmente não reagir, mas apenas observar a lei natural em ação. O esforço que usaram para te apagar está agora sendo usado para implodir o próprio castelo de cartas deles. Enquanto eles gastavam tempo e energia conspirando e espalhando fumaça, você estava focado na sua fundação. Sua consistência se tornou o espelho que reflete o caos deles. Eles confundiram sua calma com fraqueza, mas calma é estratégia. Eles estão tropeçando nas próprias armadilhas, escorregando nas cascas de banana que jogaram no seu caminho. O jogo nunca foi sobre quem grita mais alto, mas sobre quem permanece de pé, intacto, quando o palco desaba. Você é a rocha, e eles são a onda que se quebra. Você assiste a essa justiça se desenrolar em alta definição. Mas aqui está a verdade que transcende o espetáculo. A queda deles é apenas a confirmação de que sua integridade era a única coisa inabalável. O que acontece agora é a limpeza do terreno. O verdadeiro trabalho e a construção do seu futuro começam quando o ruído finalmente some. A grande questão é, se a lâmina voltou para eles, qual é o novo propósito que você deve forjar a partir do silêncio que se aproxima? O show deles acabou. Agora, o seu começa. Você testemunhou a implosão e a justiça poética, mas sua energia não pode ser gasta limpando os escombros dos outros. Eles se esgotaram em conspiração, fofoca e vingança. Sua missão agora é redirecionar essa força vital para a criação.
Sua atenção é o recurso mais valioso que você possui. Não a entregue para as sombras que estão caindo. Deixe que o passado se consuma em seu próprio fogo. Você é um construtor, não um coveiro. Construir sua vida significa erguer uma fundação que não pode ser abalada pela inveja externa. Enquanto eles se debatem nas consequências das suas próprias escolhas, você deve estar investindo no seu futuro, no seu ofício e nas relações que são sustentadas pela verdade. Sua maior vingança é o seu sucesso focado e inegável. Não troque a paz de uma mente soberana pela confusão do teatro deles. Seu movimento constante e silencioso é a evidência mais alta da sua vitória e da fragilidade deles. Mas para garantir que a sua construção seja realmente eterna, é preciso mais do que apenas evitar o drama. Você precisa entender o mapa do poder que eles tentaram manipular. Eles apostaram na mentira e perderam. Nós vamos apostar na verdade, mas precisamos saber exatamente como essa verdade se manifesta no nosso caminho. Qual é o princípio fundamental? A chave mestra que transforma a sua resiliência em um legado inquebrável e que eles ignoraram completamente. Eles armaram um palco de lama esperando que você descesse e lutasse pelas regras deles. Eles queriam que você gritasse, reagisse e perdesse seu foco. Mas você foi mais esperto. Você venceu a guerra simplesmente por ter recusado o convite. Sua vitória não veio do soco mais forte, mas da sabedoria de não sujar suas mãos. Você viu o circo e manteve seu ingresso na carteira. Isso é soberania, a capacidade de escolher onde e como sua energia reside. Enquanto eles gastavam tudo em teatro, você estava em silêncio, construindo algo real. O campo de batalha deles era feito de mentiras e fofocas, uma arena que queimava a reputação de quem entrasse. Mas a sua calma foi o seu escudo mais poderoso. A disciplina que você teve para não reagir, para não se igualar ao nível deles, é a prova de que você é de uma liga superior. Você não precisou provar nada. Você se manteve em movimento, focado no seu crescimento, enquanto eles ficavam presos, tropeçando nas próprias redes de intriga. Você fez a escolha que separa o escolhido do jogador, trocar o drama por destino. Agora a poeira baixou e você está assistindo ao desmoronamento inevitável. Você entende que a verdadeira força não reside em destruir o inimigo, mas em tornar a sua própria vida inabalável. Eles estão pagando o preço da traição. Você está colhendo o fruto da paciência, mas existe um detalhe final sobre essa vitória silenciosa, um segredo sobre o tempo e o universo que garante que a verdade, uma vez revelada, nunca mais poderá ser escondida. Qual é a única coisa que, depois que você a vê, torna a mentira deles permanentemente sem poder? Olhe para trás e veja a cena completa. Enquanto você estava ocupado, a construindo, movendo-se e crescendo, eles estavam com o rosto colado na janela da sua vida. A obsessão deles por você não era admiração, era veneno. Eles investiram 100% de sua energia mental em tentar encontrar suas falhas e planejar sua queda. Cada hora gasta te vigiando era uma hora roubada do próprio crescimento. Você foi o espelho que os fez parar, mas ao tentar quebrá-lo, esqueceram que quem quebra o espelho inevitavelmente se corta. Sua força não foi revidar, mas manter o foco na sua própria estrada. Eles confundiram sua calma com medo, mas, na verdade, você estava apenas economizando a energia que eles estavam desperdiçando. Eles construíram a própria armadilha. A inveja que os consumiu os cegou para os buracos deles mesmos. Você não precisou mover um dedo. A instabilidade deles era interna. A fundação de mentiras que eles usaram para te atacar não aguentou o peso do próprio ódio. Agora, enquanto você avança, eles tropeçam e caem exatamente no vazio que criaram. Este não é apenas um momento de justiça. É uma aula sobre a realidade. Você está vendo em tempo real
que a lei de causa e efeito não aceita suborno. Mas há algo ainda mais profundo em jogo do que a simples queda. Se a vingança é um prato que se come frio, a soberania é o poder de sequer sentar à mesa. Sua verdadeira confirmação não está em vê-los cair, mas em entender por que eles tiveram que cair. Qual foi o erro fundamental deles sobre a natureza da força que você personifica? Você está testemunhando a verdade mais dura de todas. O desmoronamento deles não é um show de fogos de artifício rápido, mas sim uma erosão cruel e metódica. Enquanto você esperava por uma justiça estrondosa, o universo entregou algo muito pior para eles: a lentidão. Cada mentira que eles construíram está sendo desfeita, tijolo por tijolo, e a dor maior é o tempo. Você não precisa levantar um dedo, pois essa é a pior justiça. Aquela que se desenrola no silêncio, obrigando-os a assistir o fim da própria trama. Eles pensaram que te enterrariam rápido, mas na verdade cavaram uma vala para si mesmos e estão caindo nela de forma humilhante, passo a passo. Sua força, escolhido, não está na reação, mas na sua imobilidade estratégica. Enquanto eles se consomem em pânico, tentando remendar alianças e cobrir rastros, você se mantém firme. Eles dependiam do caos. Você investiu na verdade e na consistência. Por isso, a queda deles é o seu espelho, refletindo a inutilidade da traição. Toda a energia que gastaram tentando te derrubar agora volta para assombrá-los, corroendo sua credibilidade e fazendo com que seus próprios cúmplices se afastem. Você não é o carrasco. Você é a audiência que sabe o final do roteiro. Eles estão descobrindo que o poder real não é sobre quanto barulho você faz, mas sobre quanta realidade você suporta. A verdade é um peso que só os autênticos conseguem carregar, e eles estão quebrando sob a carga. Você viu a queda, mas agora precisamos olhar por trás da cortina para desvendar o verdadeiro mecanismo que garante que ninguém que vive na mentira possa escapar do balanço. Qual é a frequência exata da sua vibração que torna impossível para eles permanecerem no mesmo espaço? O pacto deles está quebrando. Assista o grupo se devorar. O que você está vendo agora não é um acidente de percurso. É a lei da semeadura e colheita em alta definição. Eles acharam que a união faria a força, mas esqueceram que a cola que usavam era a mentira. Esse tipo de pacto baseado em inveja e tramóias não é uma aliança. É um barril de pólvora com o pavio aceso. Você assiste de camarote enquanto o medo e a desconfiança, que eram armas deles contra você, se viram para dentro e começam a devorar o próprio grupo. A verdade é que a fraqueza deles sempre foi ter que se apoiar uns nos outros para parecerem fortes. Você não precisa levantar um dedo. Sua força, a verdadeira, não está na reação, mas na sua absoluta calma. Enquanto eles se afogam no próprio teatro, tentando desesperadamente costurar os furos de suas histórias, você segue construindo sua vida, tijolo por tijolo, na verdade. Cada queda, cada traição interna que você presencia é apenas a confirmação de que a integridade tem um preço que a manipulação nunca pode pagar. Eles fizeram barulho, gastaram energia em fofoca e conspiração. Você investiu no silêncio produtivo. É por isso que você está de pé e eles estão desmoronando, não por causa da sua luta, mas por causa da sua perseverança. E é aqui que o jogo fica interessante para você. Observar essa implosão não é sobre vingança, é sobre aprendizado. É sobre entender que o caos que tentaram te impor é o mesmo que os consome. O que acontece quando o último elo dessa corrente quebra? Qual é o rosto da verdade quando ela finalmente se levanta e encara o manipulador, despida de todas as desculpas? Você está prestes a descobrir que a queda deles é apenas o prenúncio de uma libertação que transformará totalmente a sua percepção de poder. Você viu o show começar.
Eles se achavam intocáveis, mas o calor da verdade é implacável. O fogo da realidade não veio para te queimar, mas para derreter o plástico da mentira que eles vestiam. Toda aquela pose, toda aquela farsa está escorrendo, revelando a insegurança e o vazio por baixo. Você aguentou a pressão e, por isso, tem o privilégio de assistir à queda. Cada gota que escorre da máscara é a prova de que a integridade que você manteve sempre foi mais forte do que a manipulação deles. Eles gastaram toda a energia atuando, sorrindo por fora, enquanto por dentro se devoravam com inveja. Você, por outro lado, permaneceu firme, focado no que é real e no seu próprio caminho. Você não precisou mover um dedo para essa justiça acontecer. A lei do universo está cobrando a conta que eles acharam que nunca pagariam. A máscara derrete porque o peso da mentira se tornou mais pesado do que eles podiam suportar. É a confirmação final. A autenticidade sempre derrota o teatro. Você está testemunhando mais do que uma simples queda. Está vendo uma fundação de areia ser reescrita. A lição não está apenas em ver quem cai, mas em entender por que você ficou de pé. Agora que a poeira das mentiras abaixou e os disfarces caíram, precisamos olhar para os escombros e retirar a pepita de ouro que sobrou. Qual é o plano de jogo deles agora que estão totalmente expostos? E como você pode usar esse conhecimento para construir um império à prova de fogo, onde as máscaras nunca mais te alcançarão? Você tem a melhor vista no teatro da verdade agora. Pegue sua pipoca, porque o espetáculo do desmoronamento deles é a confirmação mais alta que você poderia ter. Você não precisou mover um dedo. Enquanto eles construíam castelos de mentiras, você estava focado em erguer sua própria fundação inabalável. O barulho que você ouve não é caos, é o som inevitável de uma estrutura podre caindo sob o peso da traição. É a prova clara de que a autenticidade sempre vence o disfarce. Eles pensaram que te destruiriam, mas a obsessão por sua luz os cegou para os próprios buracos que cavavam. Você não perdeu energia tentando derrubá-los. Você investiu em quem você é de verdade. Sua calma não era passividade, era uma estratégia silenciosa. Você venceu essa guerra não por lutar na lama deles, mas por se recusar a entrar naquele campo de batalha. Sua constância e sua paciência são o que fazem o contraste do colapso deles ser tão gritante para quem está observando. Este espetáculo do colapso não é o ponto final. É apenas a evidência de que a lei universal de causa e efeito funciona. Você assiste porque precisa internalizar. O que foi construído em bases falsas jamais pode durar. Mas agora que a fumaça está se dissipando e a mentira foi exposta, o que exatamente se torna a sua responsabilidade? Se a verdade é que eles jogaram e caíram, o que você, que sempre esteve no caminho correto, precisa entender sobre a natureza da força que ainda está por ser liberada? Você está testemunhando a maior aula de justiça poética. O subtítulo é a sua confirmação. Você não precisou sujar as mãos para vencer. Enquanto eles se afogavam em mentiras e armavam ciladas, você manteve a sua postura. Eles queriam que você entrasse na lama, esperando que a briga os validasse. Mas você se recusou a descer ao nível deles. Sua calma e seu foco foram a estratégia que eles não conseguiram decifrar. E o palco que construíram para te derrubar agora desmorona sobre os próprios arquitetos. Veja bem, o que acontece agora não é vingança. É pura consequência, operando sem a sua interferência. Você não precisa gastar energia para lutar contra a escuridão, quando a própria luz da verdade está ligada. Eles tropeçaram nas próprias armadilhas e escorregaram nas cascas de banana que jogaram. Sua força não estava em reagir, mas em resistir, em continuar a construir enquanto eles se consumiam na inveja. Você é o espectador soberano, sentado na primeira fila, vendo o poder deles desmoronar pela força das suas próprias escolhas erradas.
A queda deles é apenas metade da história. É um ciclo que prova que você sempre esteve no caminho certo. Agora que o teatro da traição está terminando, é crucial entender a regra mais profunda que rege esse universo. A mesma lei que garante que quem joga sujo se deita, também garante que quem é escolhido está blindado por uma força que a lógica humana não alcança. O que exatamente torna você, o escolhido, invencível, mesmo quando todas as apostas estavam contra a sua paz? Cada ataque que fizeram contra você não foi para te quebrar, mas sim para te forjar. Pense no calor e na pressão que você suportou. Eles queriam que você fosse derrubado, mas sem saber, apenas derreteram o que havia de frágil, deixando apenas o aço da sua verdadeira força. Você não é uma vítima cicatrizada, você é um guerreiro polido. É por isso que você ainda está de pé e mais afiado do que nunca. A dor não foi o ponto final, foi apenas o processo de refinamento que ninguém mais poderia pagar por você. Agora, levante-se. O palco está montado e você tem o melhor assento para assistir ao desfecho. Você não precisa levantar um dedo, pois a justiça poética está sendo entregue pelas próprias mentiras que eles contaram. Sua verdadeira soberania reside na sua recusa em entrar na lama deles. Enquanto eles se afogam no caos que criaram, você respira o ar da certeza. A integridade e a persistência provaram ser as únicas armas que vencem no longo prazo. Você viu o mundo deles ruir, e isso é a confirmação de que a verdade sempre prevalece, mas a confirmação é só o começo da sua jornada. Se a adversidade foi sua lâmina, o que você constrói agora que o campo está limpo? Se o colapso deles provou sua resistência, qual é o movimento que valida sua ascensão? O que acontece quando você pega essa clareza conquistada com fogo e a transforma em domínio inegável na sua própria vida? A vitória que você esperava não é um acidente, é a lei da semeadura que acabou de virar o jogo. O tabuleiro que eles armaram para te derrubar agora está virado contra eles, e você tem o assento de honra na primeira fila para assistir a essa justiça se cumprir. Eu profetizo que a sua paciência foi a arma mais poderosa, e o seu silêncio agora se torna o grito da sua total libertação. Este é o seu momento de paz e ascensão, pois o show da destruição deles selou a sua glória.